Preciso ter necessariamente peixe, frango e carne vermelha num jantar? Servir um prato único é deselegante? O que eu faço de cardápio para um almoço? Você tem essas dúvidas quando vai fazer uma recepção na sua casa? Então não sai daí, porque depois da vinheta eu vou quebrar todos os mitos, esclarecer todas essas dúvidas e você vai arrasar na sua recepção. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento. Toda terça e quinta-feira, um novo vídeo para você inédito às 18 horas aqui no canal. Você ainda não me conhece? Então dá uma olhadinha lá nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que a gente posta aqui no canal. Então você dando uma conferida lá, a gente vai interagir e se conhecer um pouco melhor. E já aproveita e se inscreva aqui no canal e ativa as notificações clicando no sininho e abrindo a setinha que tem do lado dele, clicando em todas. Assim você recebe todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo e fica por dentro de tudo que rola aqui pelo canal. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro. Nós vamos falar de preparar, de pensar cardápios para recepções, almoços, jantares que você vai fazer aí na tua casa. Antigamente existia um mito de que em toda recepção, fosse almoço ou jantar, deveria sempre ter um prato de peixe ou frutos do mar, um prato de frango e um prato de carne vermelha. Isso já era um mito lá atrás e hoje ainda mais, porque não faz o menor sentido. Você não é um restaurante, você não tem obrigação de ter todas as opções. Mas a gente pode sim e deve ter um menu bem variado para você atender a todos os seus convidados. Mas se essa questão de ter peixes, frango e carne vermelha numa única refeição é um mito, como então deve ser pensado um cardápio? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o tom da recepção que você está fazendo. Por exemplo, é um jantar mais formal? Um jantar, por exemplo, de negócios, onde você vai receber pessoas mais formais, pessoas que você não conhece muito bem? É, por exemplo, um petit comité entre amigos, uma coisa mais informal, aonde vocês vão bater papo, bebericar, vão conversar noite adentro, talvez fazer um carteado depois? É um evento comemorativo, por exemplo, um aniversário, uma boda, um batizado, que aí é algo um pouco mais caprichado? É algo muito mais descontraído, por exemplo, um almoço em família aos domingos? Então você precisa definir o tom que você quer dar para essa recepção que você vai preparar. Essa é a primeira coisa a ser definida para começar a pensar no cardápio. Depois de definido o tom que você quer dar para essa recepção, você vai pensar então no serviço que você vai se utilizar para servir esse evento. O serviço, você já deve ter ouvido falar, existem diferentes tipos. Por exemplo, o serviço americano, o serviço à inglesa, o serviço à francesa. Você também pode pensar em ilhas gastronômicas volantes no meio da sua sala, no meio do salão onde você vai fazer essa recepção. Você pode contar com garçons, você pode pensar em finger foods, dependendo do que você definiu como formalidade lá no princípio, quando começou a planejar esse evento. Aliás, se você quiser que eu grave um vídeo falando e explicando direitinho os diferentes tipos de serviços, pede aí embaixo nos comentários. Vai lá agora e comenta aí: quero um vídeo sobre os serviços. E aí eu vou gravar um vídeo te explicando exatamente a diferença entre eles e como é que eles são planejados. Muito bem, agora que você já definiu o tom do evento e o serviço que será utilizado, a gente pode passar a pensar e planejar o menu desse evento.
Então vamos lá. Existem diferentes maneiras de você produzir um jantar. Você pode pensar, por exemplo, numa entrada, num primeiro prato, num segundo prato, uma tábua de queijos e, por fim, sobremesa, café. Você pode pensar somente numa entrada e num prato principal. Você pode, sim, pensar somente num prato único. Não é feio e não é deselegante servir um prato único. Vai depender do tipo de recepção que você pensou em fazer lá no começo. Se é mais formal, se é menos formal, se é uma coisa mais entre amigos, enfim, tudo isso vai depender do que você definiu lá no início quanto à formalidade dessa recepção que você está fazendo. Vamos começar pensando, então, no que é mais difícil. Vamos pensar num jantar, por exemplo. Daqui para frente, ao invés de falar evento, eu vou falar jantar. Mas isso serve para um almoço, serve para todos os tipos de recepção que você vai fazer. Então, vamos pensar que eu vou servir um jantar e nesse jantar eu quero servir uma entrada, quero servir um primeiro prato, um segundo prato e uma sobremesa. Vamos abolir então do nosso cardápio os queijos entre o prato principal e a sobremesa. Nesse caso, eu começo sempre pensando no prato principal que eu vou servir, ou seja, o segundo prato. E aí eu vou definir se esse prato principal eu quero uma carne vermelha, eu quero uma carne de porco, eu quero uma carne de frango, ou se eu quero um prato de peixe ou frutos do mar. Porque um jantar, você tem que pensar o seguinte, ele tem que vir numa crescente, ou seja, a sua entrada tem que ser um pouco mais leve. O primeiro prato um pouco acima da entrada, mas não tão predominante quanto o prato principal. O prato principal tem que ser o grande ápice do seu jantar. E aí depois você fecha com a sobremesa. Então é dessa forma que a gente vai delinear um cardápio. Você tem que vir numa crescente e o seu prato principal tem que ser o ápice do jantar. Então vamos lá, vamos pensar, por exemplo, se eu escolhi para servir como prato principal um peixe ou um prato à base de frutos do mar. Por exemplo, uma paella ou um risoto de camarões. Então, se eu estou pensando no prato principal, que é o ápice do meu jantar, como um prato de frutos do mar, ou de peixe, eu já sei que é um jantar um pouco mais leve. Por quê? O meu prato anterior, que seria o meu primeiro prato, ele terá que ser algo um pouco mais leve do que esse prato principal de peixe ou frutos do mar, que já é normalmente um prato leve. Então, este primeiro prato, que virá antes desse prato principal, eu posso pensar numa massa recheada com queijo, numa massa mais suave. Eu não vou fazer uma massa com grandes carnes, eu não vou fazer uma massa muito carregada. Posso pensar numa massa com um molho leve de tomate, posso pensar numa quiche, por exemplo, uma quiche de queijo. É uma opção para eu fazer como primeiro prato, pensando que depois virá um prato de peixe ou um prato de frutos do mar. E aí, antes desse primeiro prato, eu vou planejar uma entrada. Essa entrada pode ser um consomê, pode ser um creme, pode ser, por exemplo, um creme de aspargo. Percebe como eu vim do prato principal para trás, pensando no primeiro prato e depois na entrada. E aí, se você pensar nessa sequência que eu te falei, vamos imaginar, você tem um consomê de aspargo, por exemplo, que tem um sabor suave, é sutil. Aí você vem com uma massa de sabor intermediário, aí pode ser uma massa recheada, por exemplo, com uma mussarela de búfala, pode ser uma massa de brie com damasco, por exemplo, e um molho branco, e aí você chega no seu prato principal, que seria então esse prato de peixe ou de frutos do mar. Agora, vamos pensar que eu escolhi para esse prato principal um prato de carne vermelha. Vamos
imaginar, por exemplo, que eu vou servir como prato principal um ossobuco de vitela guarnecido com uma polenta cremosa. É um prato já um pouco mais pesado. O ossobuco já é uma proteína mais pesada, uma proteína mais potente. Então eu já posso pensar no prato anterior como um prato um pouco mais potente, mas não tanto quanto esse ossobuco. Então, por exemplo, eu posso pensar antes desse ossobuco num soufflé de queijo, por exemplo, que já é um prato um pouco mais consistente, é um prato leve comparado com o ossobuco, mas eu tenho aí uma combinação forte de queijos, por exemplo, um soufflé de queijo gruyère, um soufflé de queijo emmental, como um primeiro prato. E aí eu vou pensar numa entrada um pouco mais leve do que esse soufflé. Posso pensar, por exemplo, numa terrine de camarões. Olha que combinação perfeita. Eu venho numa terrine de camarões, servido ali com uma saladinha, com algumas folhas verdes, um mix de folhas verdes, uma terrinezinha de camarão, que é bem leve, é fria. Depois eu venho para um soufflé de queijo, que já é um prato de sabor um pouco mais intenso, já é um prato mais quente, e aí eu chego no ápice, que é o meu ossobuco servido com uma polenta cremosa. Olha que cardápio delicioso! Então, normalmente, é dessa forma que eu começo a montar um cardápio. Eu penso no meu prato principal, eu penso no prato que vem anterior e penso na minha entrada. Obviamente, a sobremesa eu vou pensar depois que eu compuser todos os meus pratos, porque aí eu vou pensar, como eu tenho, no caso do ossobuco, que é um prato um pouco mais engordurado, um pouco mais pesado, de sabor mais intenso, eu posso pensar numa sobremesa um pouco mais leve, um pouco mais refrescante. Por exemplo, um creme gelado de abacaxi ou um sorvete com uma calda e um praliné, que já é uma sobremesa um pouco mais leve. Já quando eu pensei naquele cardápio onde o ponto alto é um prato leve, um prato de peixe ou um prato de frutos do mar, eu já posso pensar numa sobremesa um pouco mais encorpada. Posso pensar, por exemplo, num creme brulee, que já é uma sobremesa de sabor mais potente, é uma sobremesa já um pouco mais engordurada, ela traz uma textura, uma gordura, uma untuosidade na boca que o peixe já não deixou porque já era um prato leve. Então a sobremesa, também depois que tiver composto todo o cardápio, desde a entrada, do primeiro prato, do segundo prato ou o prato principal, você pensa a sobremesa em função desse menu todo. E aí, você tá curtindo esse conteúdo? Tá achando interessante? Tem muito mais ainda para eu te falar, mas eu acho que esse vídeo já tá valendo o teu joinha, não tá não? Então, aguarda o teu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento, se inscreva, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Lembre-se sempre de comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, dê as tuas sugestões. Mais uma vez, se você quiser que eu grave um vídeo sobre os tipos de serviços durante um jantar, o francês, o americano, o inglês, finger foods, ilhas gastronômicas, pede aí embaixo que aí eu vou gravar esse vídeo para você. E não se esqueça de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais e com os teus amigos. Afinal de contas, se você está gostando do conteúdo, compartilha com os teus amigos. E tem uma novidade, tá? Agora o nosso canal tem o botão de Seja Membro, para que você se torne um membro SegChic Premium aqui do canal. E por que ser um SegChic Premium aqui do canal? Por que ser um membro do canal? Primeiro, você vai contribuir com um valor bem pequeno que vai ajudar o canal a produzir conteúdos de melhor qualidade para você. Segundo, que os membros SegChic Premium terão vantagens exclusivas. A primeira delas é que você receberá um vídeo mensalmente exclusivo para os membros do canal, que não fica disponível para o público em geral. Você também terá os stickers, que são aquelas figurinhas. Quando você fizer comentários nos vídeos, você vai poder adicionar esses stickers exclusivos. E além disso, ao lado do seu nome, você vai receber um selinho que com o passar do tempo vai mudando, mostrando que você
é um Segue Chique Premium e que você já está há algum tempo aqui no canal. Então, não deixe de clicar lá para ser um membro, um Segue Chique Premium aqui do canal. A essa altura, você já deve estar se perguntando, bom, eu já defini o que eu vou ter de entrada, de primeiro prato, de prato principal, já defini a sobremesa, que mais tem para falar nesse vídeo? Pois é aí que você se engana se você achou que tinha terminado por aí o cardápio. Quando você já definiu toda essa sequência, aí você vai pensar nos seus aperitivos. Porque sim, em todo jantar, e de novo, eu tô falando jantar, mas isso serve para qualquer evento que você vai fazer aí na tua casa. Pode ser almoço, pode ser brunch. Você tem que pensar naquele período em que as pessoas estão chegando, que você ainda não começou a servir a refeição, né, o jantar. Então você vai servir alguns aperitivos. E esses aperitivos também têm que estar de acordo com o menu que você elaborou. Por exemplo, se você fizer um menu que tem muita carne, você não pode servir como aperitivos frios, que normalmente a gente serve. Às vezes a gente serve um pouco de presunto pata negra, às vezes a gente serve alguns queijos. Se você vai servir um soufflé de queijo, você não pode fazer um aperitivo com queijos. Então, normalmente, o que a gente serve de aperitivos? Algumas nuts, né? Aquelas castanhas. Então, esses mix de nuts, pode ser castanha do Pará, pode ser amêndoas. Existem agora as amêndoas defumadas, pistaches, amendoins. Então, o mix de nuts normalmente é bem-vindo. Às vezes a gente serve alguns queijos com torradinhas. Você pode servir alguns frios, por exemplo, o prosciutto italiano ou o pata negra espanhol. Você pode servir um lombo curtido e fatiado bem fininho. São ideias do que servir de aperitivo. Muitas vezes também são servidos canapés, que aí você vai ter pastinhas sobre torradas, pastinhas sobre pãezinhos, você pode servir patês, enfim, tudo isso são ideias para você servir de aperitivos, que é aquele momento em que as pessoas estão bebericando, tomando seus drinks e você precisa servir alguma coisinha para que as pessoas aguardem você servir o jantar e não bebam de estômago vazio. Aliás, nesse momento é que eu devo te falar sobre os drinks. Agora que você já pensou todo o curso do seu jantar, você já pensou os seus aperitivos, é hora de você pensar o que você vai servir de drinks. E aí, você tem uma infinidade de drinks que você pode servir. Você pode se ater, por exemplo, apenas a um espumante. Não há o menor problema. Mas você pode ter já num canto reservado aí algumas bebidas para você servir como drinks. Por exemplo, os clássicos, o Negroni, o Gin Tônica, o Dry Martini, que são drinks clássicos e que as pessoas normalmente costumam pedir. Você pode também ter um whisky para servir como drink com gelo ou cowboy puro, ou ainda os drinks preparados à base de whisky. Então você vai pensar em drinks que você vai deixar ali à disposição para oferecer para os seus convidados no momento em que eles chegarem. Normalmente a gente diz assim: o que eu posso te servir de aperitivo? Posso te servir isso, aquilo outro, eu tenho um vinho, eu tenho um espumante, eu posso preparar um dry martini. Então você já diz para o seu convidado o que você tem a oferecer para ele. Então é neste momento em que você pensou em todo o cardápio, até a sobremesa, pensou nos aperitivos, é que você vai pensar nos drinks que você vai deixar ali previamente separados, com tudo prontinho. Você vai deixar laranja cortada, se for o caso, vai deixar fatias de limão, enfim, tudo que você precisa para preparar os drinks que você imaginou. Falando em drinks, também é a hora de você pensar quais vão ser as bebidas que vão harmonizar com todo o jantar que você pensou aí na sua cabeça. Então agora é a hora de você pensar se você vai servir um vinho branco, se você vai servir um vinho rosé,
rosé, se você vai servir um vinho tinto, se você vai servir espumante, enfim. Agora é o momento de você pensar na harmonização de todo o jantar com as bebidas que você vai servir durante o jantar, que não são os drinks lá do início. É exatamente o que você vai servir no decorrer do jantar, harmonizando com os pratos que você escolheu. Muitas vezes, um único tipo de vinho atende a todos os pratos que você escolheu. Às vezes, você precisa ter mais de um tipo de vinho. Aliás, também se você quiser que eu fale sobre harmonização de vinhos e pratos, que eu grave um vídeo para você, pede aí embaixo nos comentários. Quero um vídeo sobre harmonização de vinhos e pratos, que a gente prepara esse vídeo para você também. Uma vez que você pensou então já todo o curso do seu jantar, os aperitivos, os drinks, as bebidas que vão compor e harmonizar esse jantar, é hora de você pensar nos digestivos que você vai servir após a sobremesa e após o café. Sim, porque sempre, em qualquer ocasião, é muito elegante você oferecer após a sobremesa um cafezinho ou um digestivo ou ambos. E aí é interessante você pensar que tipo de digestivo você vai servir. Por exemplo, se você pensou num prato único nesse curso todo, que eu ainda não falei para você sobre isso, mas é possível sim você servir um único prato junto de um acompanhamento e tá tudo bem, e aí facilita a tua vida. E se você pensou nesse prato único, por exemplo, como uma feijoada, você pode servir como digestivo uma cachaça brasileira. Fica super refinado, fica super elegante e combina com o teu cardápio. Agora, se você pensou num cardápio mais elaborado, você pode pensar como digestivo nos licores. E aí você vai pensar em licores que harmonizem com todo esse curso de pratos que você imaginou. Então você tem os licores achocolatados, você tem os licores de frutas, você tem os licores de amêndoas. Aliás, você pode ter ali à disposição 2 ou 3 tipos de licores de diferentes tipos, de frutas, de amêndoas, achocolatados. E aí você oferece para o seu convidado. Você pode ter também as grapas, que são como se fossem cachaças, e você pode ter, por exemplo, um limoncello, que não deixa de ser um licor bem cítrico de limão siciliano. Enfim, pense sempre nesses digestivos para tomar depois da sobremesa ou após o café, já ali encerrando o seu jantar, almoço ou o que for. Você também tem que lembrar-se sempre que junto do café é sempre interessante você servir ou um petit four, ou um chocolatinho pequenininho, ou uma casquinha de fruta cristalizada, uma amêndoa glaciada também fica super elegante para servir junto do café. Então, junto desse café, providencie sempre ali um petit four, uma pequena bolachinha, uma amêndoa glaciada, uma casquinha de laranja cristalizada, sempre uma coisinha junto do café, fica bonitinho, um pequeno chocolate. Não esqueça de deixar isso também providenciado. E agora vem a dica de ouro desse vídeo. A grande dica para você fazer um cardápio muito harmônico, fazer um menu bem interessante, variado, que os seus convidados jamais esquecerão, é você mentalizar tudo o que você está imaginando fazer. Se for preciso, anote e aí veja a sequência de tudo que você imaginou. Pense sempre nos sabores, varie as texturas. Às vezes a gente pensa num cardápio e quando a gente vai ver, tá tudo muito líquido, tá tudo muito pastoso, tudo muito cremoso. Às vezes você precisa inserir alguma coisa para trazer crocância, para trazer textura. Pense nas cores. Às vezes a gente pensa em pratos que ficam todos muito no mesmo tom. Tons de amarelo, por exemplo, se você pensar em paella, em açafrão, se você pensar num creme de laranja lá no final, fica tudo muito amarelo. E às vezes a gente troca um prato em função da cor, para ele alegrar o jantar. Então as cores, as texturas são muito importantes. Anote
tudo que você imaginou. Pense, visualize, pense nos sabores, pense nas texturas. E uma coisa muito importante, pense na organização da cozinha. Se você vai ter ajuda de alguém lá na cozinha, melhor ainda. Mas pense em como você vai finalizar os pratos, o que você pode deixar pronto de antecedência ou de véspera e na hora só aquecer. Pense muito se você não está servindo várias coisas que dependem do forno, porque às vezes não dá tempo. O forno é um processo muitas vezes lento, então você precisa de tempo. E se você escolhe 2 pratos de forno, você pode não ter tempo ou espaço dentro do forno para servir tudo. Então, todos esses detalhes são importantes quando você imagina um menu. Você começa imaginando lá no começo o curso, a combinação entre os pratos, a leveza de sabor ou a intensidade. Depois você vai pensar nas cores, nas texturas e na operacionalização da cozinha. Às vezes o cardápio fica perfeito, mas na cozinha ele não vai funcionar porque você tem um prato de forno seguido de outro prato de forno e não dá tempo ou você não tem espaço. Isso tudo é muito importante você programar no seu cardápio para que tudo corra perfeitamente. Lembre-se sempre que a prática leva à perfeição. Isso quer dizer o quê? Se é sua primeira vez recebendo em casa ou uma das primeiras vezes, simplifique, pense num prato único com um acompanhamento simples, talvez uma salada de folhas. E com o tempo, você vai aumentando a complexidade das tuas recepções, dos teus jantares, dos teus almoços. Até que você chega num curso completo onde você vai servir a entrada, o primeiro prato, o prato principal, a tábua de queijos e a sobremesa com todos os aperitivos anteriores e os digestivos e cafés no depois. Então, vá elaborando as suas recepções aos poucos. Se você está iniciando, comece com coisas mais simples e com o tempo você vai adicionando etapas às tuas recepções. Fazer sempre e exercitar vai te levar à perfeição. E com essas dicas que eu te dei, eu tenho certeza que as tuas recepções serão inesquecíveis. Não tenha medo, arrisque-se sempre e é fazendo que a gente vai aprendendo. Bom, agora sim eu acho que eu falei tudo que eu tinha programado para te falar nesse vídeo. Eu espero sinceramente que todas essas informações e dicas que eu te dei te auxiliem para que você prepare recepções, almoços, jantares, batizados, casamentos, noivados, enfim, brunches maravilhosos e inesquecíveis e que você se sinta confortável como um grande anfitrião. E se você chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho certeza que é porque você curtiu o conteúdo desse vídeo. Então vai dando o teu joinha, não se esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito aqui no canal. O vídeo está terminando, então a hora é essa. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e clica aí na setinha que tem do lado dele, que vai abrir uma telinha, e clique em todas, que é para você receber todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Aproveita, vai comentando aí embaixo tudo o que você achou do vídeo. Eu te dei uma série de sugestões de outros vídeos aqui para o canal. Me diz aí se você quer esses vídeos, não se esqueça, e compartilhe o vídeo nas tuas redes sociais e com os teus amigos, assim que ajuda o engajamento e o crescimento do nosso canal. Lembre-se que agora você pode ser um membro Segue Chique Premium aqui do canal, então vai lá no canal e clica seja um membro para nos ajudar com um valor mensal pequenininho, assim a gente vai conseguir melhorar o conteúdo do canal e você vai ter vantagens exclusivas, por exemplo, como um vídeo mensal que só os Segue Chiques Premiums vão receber, não ficará disponível para o público. Vai ter o selinho que vai ficar do lado do seu nome, sempre que você comentar ele vai aparecer. Esse selinho, à medida em que o tempo vai passando, ele vai sendo trocado para mostrar que você é um Segue Chique Premium já de algum tempo aqui no canal, e você vai ter os stickerzinhos para usar nos comentários dos vídeos quando você fizer. Então não se esqueça de se tornar um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, um grande beijo. Fui!